Amigos e nação corintiana, mais uma vez aqui com vocês, eu, Adriano Garcia, aqui do JC Esportes, né, e do Papo de Torcedor do Corinthians, agora na edição em vídeo, né, a gente está aí há vários anos aí com a edição em texto, que vocês já conhecem, estamos agora com a edição em vídeo do programa aqui, do nosso Papo de Torcedor do Corinthians, né. Eu estava como comentarista, sofrendo pra caramba, mas é claro que uma função profissional aqui, enquanto jornalista também que sou, né? Estava como comentarista na transmissão que o JC Esportes fez da decisão do Campeonato Paulista, 1-1, graças ao Gustavo Gomes, né? Poderia ter sido 1-0 no tempo normal, mas fato é que foi 1-1 e o jogo Corinthians e Palmeiras foi para as penalidades máximas e aí 4-3 nos pênaltis, né? E aí tem várias situações que eu quero colocar aqui com vocês, né? Em relação a isso, nós tivemos, então, essa derrota, né? Claro que a responsabilidade de vencer era muito maior para o Palmeiras do que para o Corinthians. O Corinthians estava buscando o tetra, Corinthians que quase ficou de fora da fase final do Campeonato Paulista, né? Estava até matematicamente lutando contra o rebaixamento, evidentemente que isso não ia acontecer. Teve uma sequência boa, né? Então eu acho que fica do Campeonato Paulista essa boa sequência de resultados que o Corinthians teve, né? Para que chegasse a essa decisão. Quando chegou a decisão contra o Palmeiras, primeiro jogo truncado, o Corinthians aceitou esse tipo de jogo truncado e aí 0-0. Segundo jogo, uma proposta de jogo também truncada por parte das duas equipes, que o Corinthians aceitou essa proposta, acabou tomando 1-0, né, num cruzamento perfeito do Vinha para o gol do Luiz Adriano. E aí o Corinthians, quando tomou o gol, se viu obrigado a atacar. O Thiago Nunes fez algumas mexidas ali, né? Colocou o Everaldo, a minha colega Adriene Savazone aqui, que esteve junto conosco fazendo o jogo. Ela não gostou nada da entrada do Everaldo, a maioria da torcida não gostou nada. A intenção do Thiago Nunes com essa mexida foi, evidentemente, tornar o time mais agudo pela ponta esquerda, né? Mas é disso que nós vamos tratar principalmente nesse vídeo, né? O Corinthians não tem jogadores agudos que sejam bons o suficiente para decidir o jogo em jogadas individuais. E se você acompanha o nosso trabalho aqui em jcronistas.com, né? Os meus textos do Papo de Torcedor, você vai ver que eu falo isso, ó, desde o final daquela geração que tinha Paulinho, Renato Augusto. Há muito tempo eu falo aqui que falta, evidentemente, um jogador que chame a responsabilidade, que numa jogada individual possa decidir o jogo. O Luan, com a camisa do Grêmio, no começo da carreira foi esse jogador, hoje em dia ele parece não ter tesão em jogar futebol. O Luan foi guerreiro por ter ficado com o joelho sangrando até o final. Até acho que sim, teve um momento ali no final do jogo, eu fiz duras críticas a ele aqui na transmissão do JC Esportes. No final do jogo eu até falei, porra, o cara tá mancando e tá aí, tentando, dentro de campo, batendo as faltas. Mas assim, é um jogador que sabe, quando você olha o jogador, ele não sente prazer de jogar futebol. O Luan, lamentavelmente, a gente não enxerga mais ele com prazer de jogar futebol, e o Corinthians é quem tem pagado isso, né? Então, o Corinthians, você olha para o banco, você tem Janderson, você tem Everaldo, você não tem, portanto, jogadores que você olhe no banco de reservas do time do Corinthians e que possam decidir uma partida. Você não tem no time titular, você não tem jogador no time titular
que numa jogada individual possa decidir essa partida. O jogador mais perto de ser o jogador com essa capacidade de partir para dentro da marcação bem encaixada, que foi o que o Palmeiras proporcionou nesses 2 jogos. O Palmeiras, com uma marcação muito boa, anulou completamente a chegada de trás do Ederson. Tanto é que a galera fica, o Ederson jogou mal. Não é que o Ederson jogou mal. O Ederson é um cara que faz uma invertida de bola de um lado a outro, dá o lançamento do meio-campo até o bico da área ofensiva adversário. O Ederson é um jogador que a gente tem que continuar olhando com carinho. Mas o Ederson contra o Palmeiras não conseguiu vir de trás porque a marcação do time do Luxemburgo, a marcação do Palmeiras estava muito bem encaixada. Então, o time do Corinthians continua padecendo do que eu já venho falando há 2, 3 anos, que é não ter um jogador sequer no elenco que quebre uma marcação, que vá para dentro, que consiga, através de uma jogada individual, marcar o gol. Isso é muito triste, né? O Corinthians, a camisa é muito pesada. Se eu botar a camisa do Corinthians aqui na caneca dos Jovens Cronistas, é capaz dessa caneca decidir jogo. A camisa do Corinthians é uma camisa pesadíssima. Porém, a gente foi para os pênaltis. O Gustavo Gomes cometeu aquele pênalti no jogo. E aí chegou lá Michel Macedo, né? Foi bater. Teve coragem de aceitar ali a escalação para a batida do pênalti, mas um jogador sem nenhuma confiança, difícil de contar com ele no time do Corinthians, né? Você vê quando o jogador vai para a bola sem confiança nenhuma. E o Luan, sexta opção, segundo o Thiago Nunes, para a batida, né? Não vou aqui dizer que o Thiago Nunes é mentiroso. Não vou aqui contestar o que o Thiago Nunes falou, de que ele era a sexta opção para a batida, porque não cabe a mim aqui dizer, você está mentindo. Isso é coisa, né, lá do pessoal, onde a terra é menos plana, o pessoal fica sem ter certeza, dizendo que alguém está mentindo, que alguém está falando a verdade. Não, aqui não tem isso, então não vou fazer acusação, mas o fato é que eu tenho certeza que o Luan estava cagando na roupa, estava se cagando, desculpa a palavra, o Luan estava se cagando, de medo de bater a penalidade máxima. Um jogador que não tem prazer nenhum de jogar futebol. Não dá para contar com esse jogador como um jogador importante e decisivo. É uma pena, foi uma aposta que o Corinthians fez. Ele não vinha bem há anos no time do Grêmio. Então o Corinthians trouxe o Luan sabendo que ele não estava bem. E assim, um jogador de bola parada. Vamos contar que o Luan vai bater a falta pro gol. Vamos contar que o Luan vai cruzar a bola na cabeça do Gil, vai cruzar a bola na cabeça do Jô, vai cruzar a bola na cabeça do Danilo Avelar e vai ser um jogador importante na bola parada do time do Corinthians. Gente, se a gente trouxe o Luan para ser importante na bola parada do time do Corinthians, era muito melhor ter deixado o Jadson aqui e o Luan que se lasque. O Luan que o Corinthians tentou, né, ressuscitar seria aquele Luan do começo do Grêmio. Mas não estou vendo caminho. Eu olho para o Luan, eu vejo o Ganso em campo. O Luan é jovem ainda, não pode se entregar ao desgosto, ao desprazer pelo futebol, como a gente tem visto, lamentavelmente, do Luan, né? Então, o time do Corinthians no Campeonato Brasileiro é um time que mostrou que pode ser competitivo, só que o problema é todo jogo que precisar de jogador decisivo, de precisar de um jogador que vá lá resolver numa jogada individual, que parta para dentro da marcação, que quebra uma marcação forte, que faça um lance genial ali para fazer o gol,
o Corinthians não tem, e acredito que não terá, porque não tem dinheiro para isso, para contratar, não tem esse jogador no seu elenco, e não será o Luan a fazer isso. Só para encerrar esse vídeo aqui, dizer que eu não cheguei a ler, então eu não vou afirmar. Disseram que um jornalista corintiano, né, que inclusive tem coluna no meu timão, disseram que esse jornalista disse que a gente tem que ter com o Luan paciência porque ele é o novo Danilo. Danilo, ele não era o jogador que partia para cima da marcação pedalando, mas o Danilo é um jogador que, num lance, por mais que ele fosse lento, quebrava a marcação. Um jogador que dava raça, um jogador que tinha uma grande habilidade e ele podia resolver um jogo num drible curto, num passe, num cruzamento, numa cabeçada. O Danilo é um dos jogadores mais importantes e mais decisivos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se qualquer pessoa que é um influenciador falar que Luan chega aos pés de Danilo, esta pessoa precisa ser urgentemente interditada ou precisa urgentemente fazer sérias reflexões em relação às porcarias que escreve. Eu espero que este colega jornalista, que é corintiano, não tenha escrito isso de verdade ou que seja uma bazinga, uma pegadinha, porque para o Luan representar e ser um jogador da qualidade, o Danilo tinha prazer de jogar futebol, apesar daquela lentidão dele, aquele drible de corpo que ele fazia, por incrível que pareça, aquilo ali quebrava marcações. Para o Luan engraxar a chuteira do Danilo, nossa, falta uma eternidade. É isso aí, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no JC Esportes. Você, torcedor de qualquer time, pode também ter um espaço como este aqui no canal e no nosso site. É só entrar em contato conosco, tv@jcronistas.com, tá certo? Eu sou o Adriano Garcia e agradeço você que acompanhou mais essa edição do Papo de Torcedor do Corinthians. Vamos ver o que o time faz aí no Brasileiro. Até mais.